Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite, boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do texto bíblico. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica, senhor presidente, está em Salmo 118, que diz: deem graças a Deus, ó Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: que o seu amor dura para sempre. Que todos que temem digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está contigo, e eu não tenho medo do mal que podem me fazer. O Senhor está comigo, porque Ele é quem me ajuda. Por isso, eu verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam ao meu redor eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com todos eles. Eles me cercavam por todos os lados, mas pelo poder de Deus, do Senhor, eu acabei com eles. Eles se ajuntaram como abelha em volta de mim, porém foram queimados no fogo como os galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram com violência e quase fui derrotado. Porém, o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Amém, senhor presidente, só até aqui. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução número 2 de 2020. Regulamento o processo de avaliação e desempenho do servidor nomeado em virtude do concurso público no decorrer do estágio probatório. Institui comissão e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a comissão de avaliação e desempenho do estágio probatório para avaliação de servidores nomeados em virtude de concurso público. Artigo 2º. O servidor será avaliado com base nos requisitos dispostos na legislação municipal. Artigo 3º. Para efeitos dessa resolução, de acordo com o artigo 34 da Lei 964 de 2009. Artigo 4º. A avaliação do servidor em estágio probatório envolve 2 etapas. Avaliação parcial, com periodicidade de 6 meses durante os 3 anos de duração do estágio probatório, onde os resultados do processo de acompanhamento, verificação do desempenho e da mudança comportamental do servidor serão registrados em formulários próprios. Avaliação final, baseada nos relatórios das avaliações parciais, será realizada até 60 dias antes do término do estágio probatório, cujos resultados serão objeto de parecer conclusivo da comissão de avaliação. Artigo 5º. A avaliação parcial de desempenho do servidor no período de estágio probatório constitui-se
de um processo contínuo e sistemático a ser efetivado pela comissão de avaliação através de mecanismos específicos a partir da data do início do exercício no cargo. Artigo 6º. A comissão que trata o artigo 1º desta resolução será composta por 3 membros, servidores efetivos e estáveis, todos nomeados por portaria do chefe do Poder Legislativo e que deverá funcionar sob a presidência do primeiro e demais membros. Artigo 7º. Compete à Comissão de Avaliação do Estágio Probatório: 1. Investigar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar os trabalhos desempenhados pelos servidores na vigência do estágio probatório. 2. A Comissão de Avaliação e Desempenho deverá consultar o chefe imediato do servidor, que fornecerá as informações necessárias sobre o desempenho do servidor no seu cargo durante todo o estágio probatório. 3. As avaliações serão computadas através de nota de desempenho em boletins semestrais. 4. No primeiro semestre não serão atribuídas notas ao estagiário, pois será considerado como fase de adaptação no local de trabalho, bem como no último semestre, onde será reservado para a elaboração do relatório final. 5. Emitir parecer conclusivo em até 60 dias antes do término do estágio probatório, concluindo a favor ou contra a aprovação do estagiário no cargo público. 6. Calcular a média aritmética das pontuações obtidas pelo servidor estagiário nas avaliações semestrais. 7. Após a conclusão final dos trabalhos da comissão, este deverá encaminhar obrigatoriamente ao chefe do Poder Legislativo o relatório final e o parecer conclusivo para as deliberações e providências necessárias. Artigo 8º. Caso o servidor, em estágio probatório, tenha exercido suas funções em mais ou uma unidade, seu desempenho será submetido ao chefe imediato e comissão de avaliação, onde o trabalho tenha sido desenvolvido pelo maior número de dias, prevalecendo, em caso de empate, a última unidade. Artigo 9º. Fica estabelecido o limite máximo de 100 pontos para avaliação, distribuído entre os fatores definidos no artigo 3º desta resolução, nas seguintes proporções: assiduidade e pontualidade, 15 pontos, disciplina, 15 pontos, capacidade de iniciativa, 15 pontos, eficiência, 20 pontos, produtividade, 15 pontos e responsabilidade, 20 pontos. Artigo 10º. Será aprovado no estágio probatório considerado apto à estabilidade no serviço público municipal a confirmação no cargo o servidor que obtiver, no mínimo, 60 pontos na média aritmética de suas avaliações. Parágrafo único. Será considerado inapto o servidor que, no término do julgamento das 6 avaliações contínuas, não tiver somado 360 pontos. Artigo 11º. Na avaliação do servidor deficiente físico, serão levados em consideração as limitações e restrições médicas constantes no seu laudo pré-admissional. Artigo 12º. A avaliação do servidor em estágio probatório não prejudica a apuração de sua responsabilidade por faltas disciplinares, nem a aplicação de penalidades correspondentes, assegurado o direito de ampla defesa. Artigo 13. Suspende-se o período de estágio probatório, voltando a correr no dia estabelecido para o retorno do servidor ao exercício de cargo ou do dia seguinte à sua liberação, nas hipóteses de licença para tratamento de saúde, conforme parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 964, de 11 de agosto de 2009. Parágrafo único. No caso de condenação criminal que acarrete perda do cargo público, o servidor será exonerado. Artigo 14. Se a comissão de avaliação decidir pelo não acolhimento da manifestação do que trata o inciso 5º do artigo 7º, dará ciência ao servidor avaliado que poderá recorrer. Parágrafo único. O recurso previsto nesse artigo será dirigido à comissão de avaliação e deverá ser interposto no prazo de 10 dias a contar da ciência da decisão. Artigo 15. Indicada a exoneração do servidor avaliado, a comissão de avaliação redigirá o seu parecer conclusivo, cópia do qual será entregue ao servidor mediante recibo, junto com a notificação dos resultados da avaliação. Artigo 16º. Na contagem dos prazos para a prestação dos esclarecimentos, apresentação de defesa e interposição do recurso referidos nesta resolução, exclui-se o dia do começo e inclui o dia do vencimento da ciência.
Artigo 17º. Compete ao Departamento de Recursos Humanos, nos procedimentos de avaliação do servidor em estágio probatório: 1. Comunicar as situações de suspensão do estágio probatório previstas neste regulamento. 2. Providenciar relatório de ponto mensal para o chefe imediato. 3. Fica delegado ao chefe do Departamento de Recursos Humanos a prática do ato de declaração de estabilidade do servidor. Artigo 18º. O servidor será considerado estável no serviço público municipal somente após a prática do ato de declaração de estabilidade pela autoridade competente, cumpridas as formalidades de avaliação. Artigo 19º. O ato de exoneração do servidor não aprovado no estágio probatório é de competência do chefe do Poder Legislativo, por meio de portaria que será publicada na imprensa oficial. Artigo 20. Aplique-se as disposições desta resolução no que couber a todos os servidores públicos municipais que, na data da publicação, estiverem em estágio probatório, podendo ser realizada a avaliação do período de exercício já ocorrido. Artigo 21. Os casos omissos serão decididos em conjunto pela Comissão de Avaliação do estágio probatório. Artigo 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 6 de abril de 2020, sendo o presidente Alex Joaquim da Silva, o vice-presidente Mário Hermínio da Silva Carvalho e o primeiro secretário Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Requerimento. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de resolução número 2 de 2020, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno da Casa, submetido à discussão e votação única na sessão plenária do dia 6 de abril de 2020, por encerrar matéria de relevante interesse e que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina os vereadores presentes. Requerimento número 53 de 2020. Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido o douto plenário, que seja determinada a secretaria competente para que seja providenciado o espelho das folhas de pagamento de todo o Executivo Municipal, de forma discriminada e individualizada por servidor, efetivos e comissionados, mensalmente, a partir de março do corrente ano até dezembro do mesmo. Tal medida se faz necessária diante da maior transparência pública, juntamente com os atos de fiscalização inerentes ao Poder Legislativo. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Alex Joaquim da Silva. Requerimento número 54 de 2020, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, e usando suas prerrogativas, requer à mesa, diretor ouvido, douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo, Aviação Colitur, Transporte Rodoviário Limitado, solicitando explicações detalhadas de horários da linha Barra do Piraí Passa 3. Justificativa. São necessárias tais explicações devido às inúmeras reclamações dos usuários desta linha, inclusive com a suspensão de vários horários. Por esta razão, entendendo plenamente justificada a presente proposição, Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação número 159 de 2020. José Paulo Carvalho de Oliveira, o vereador Russo, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a realização de um mutirão de castração de animais de rua em todos os bairros do município. Infelizmente, convivemos diariamente com a problemática que envolve maus tratos a animais e o crescimento contínuo da população de cães e gatos abandonados, onde muitos não recebem alimentação adequada e reviram lixeiras em busca de alimento, ocasionando acidentes de trânsito, atravessando as ruas e transmitindo doenças que não são tratadas adequadamente. A referida solicitação tem como objetivo principal evitar a proliferação dos animais de rua no nosso município. Face ao exposto diante da necessidade reivindicada, solicito a sua excelência, senhor prefeito municipal, a possibilidade do atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 30 de março de 2020, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que também nos apresenta a indicação de número 160. O vereador solicita o senhor prefeito municipal que determine junto à secretaria competente a viabilidade de demarcar
e colocar placas indicativas de carga e descarga e os horários, como determina o Código de Trânsito Brasileiro, em toda a extensão do bairro Casa Amarela neste município. O fato de não existirem as referidas demarcações e placas, as pessoas estacionam no local, impossibilitando os caminhões de estacionarem para fazerem suas descargas, causando grandes transtornos, visto que a referida rua é movimentada. Face ao exposto, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 30 de março de 2020, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que também nos apresenta a indicação número 161. O vereador indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine junto à secretaria competente a viabilidade de construção de rampas para deficientes físicos nas calçadas ao redor da Prefeitura Municipal de Piraí. A solicitação acima referida tem por objetivo permitir que os deficientes físicos acessem a Prefeitura Municipal, pois muitos necessitam de seus serviços e sem rampa o acesso se torna muito difícil. Face ao exposto diante da necessidade reivindicada, solicita a sua excelência, senhor prefeito municipal, possibilidades ao atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 30 de março de 2020, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 162 de 2020. João Carlos dos Santos Máximo, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente que seja estudada a possibilidade de colocação de defensa metálica, conhecida como guarda-rail, na via de acesso ao bairro Santa Teresa, lado direito de quem sobe, próximo ao bar do senhor Fabiano, neste primeiro distrito. O referido local não dispõe de calçada, tornando o local perigoso, e o risco de um acidente é grande, principalmente quando os usuários da via precisam dividir o acesso com os veículos. Por isso, faz-se necessária a colocação de proteção, pois dará mais segurança aos moradores daquele bairro. Tal proposição já foi objeto de igual teor da indicação de número 178 de 2018, de autoria deste mesmo vereador. Agradeço, Sua Excelência, senhor prefeito municipal, as providências cabíveis nesta proposição. Sala das Sessões, 30 de março de 2020, assina o vereador João Carlos dos Santos Máximo, que também nos apresenta a indicação de número 163. O vereador solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências cabíveis no sentido da regularização fundiária, com posterior concessão de título de posse aos moradores do bairro Asilo e demais bairros do município de Piraí. Legitimar e tornar público formalmente o direito daqueles moradores de possuir e dispor sobre o imóvel em que exerce sua moradia, o que se efetiva por meio de registro em cartório de um documento equivalente a uma escritura pública de titularidade do imóvel. A finalidade da presente proposição é dar mais dignidade e cidadania às pessoas que residem naquele local, uma vez que ali residem há muitos anos, esses moradores residem há muitos anos, sem possuírem nenhum registro ou título de posse. Tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação 186 de 2019, de autoria do mesmo vereador. Sala das Sessões, 30 de março de 2020, assina o vereador João Carlos dos Santos Máximo. Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente, solicitando isenção parcial ou total do IPTU para as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, aos autônomos e aos MEIs, devido ao coronavírus. O enfrentamento do coronavírus, Covid-19, também passa a afetar as finanças dos cidadãos de Piraí. Esses contribuintes classificados como família de baixa renda são pessoas que têm a renda familiar de até 2 salários mínimos, têm um único imóvel e nele vivem. Os autônomos e os microempreendedores individuais também necessitam da ajuda neste momento. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo providências para seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, Alex Joaquim da Silva. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que determine as secretarias competentes o estudo e a implantação imediata do fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino, pelos próximos 3 meses, ou enquanto durar este período de crise, uma cesta básica para cada família. Como medida de prevenção ao contágio, a Prefeitura deverá realizar a entrega das cestas nas residências, evitando assim a aglomeração das pessoas nos espaços públicos do município e garantindo acesso à alimentação a essas famílias.
Com a incidência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, são necessárias medidas visando proteger os alunos que estão impedidos de exercer suas atividades neste momento difícil para todos nós, e muitas das vezes têm sua refeição realizada nos estabelecimentos de ensino municipais. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando a urgente atenção do senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que também apresenta a indicação de número 166 de 2020, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que determine a secretaria competente o estudo e a implantação imediata, por um período de 3 meses, ou enquanto durar este período de crise e sacrifício da nossa população, um auxílio emergencial no valor de R$ 522,50, equivalente a meio salário mínimo, aos trabalhadores informais, autônomos e pequenos comerciantes devidamente cadastrados e legalizados no município de Piraí. Com a incidência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, são necessárias medidas visando proteger os trabalhadores que estiverem impedidos de exercer suas atividades nesse momento difícil para todos nós. Em razão do exposto, atendendo a presente indicação e esperando urgente atenção e a avaliação do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, vereador que apresente e subscreve, vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que disponibilize servidores e agentes de saúde para orientar as pessoas que se encontram nas filas de bancos e lotéricas. Se possível, disponibilizar máscara e álcool gel. Com a incidência da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, são necessárias medidas visando proteger os munícipes neste momento difícil para todos nós. Face ao exposto, esperamos do excelente senhor prefeito municipal atendimento a esta justa proposição. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Indicação 168 de 2020, João Carlos dos Santos Máximo, vereador, usando suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja providenciada a melhoria da pavimentação do calçamento e do piso intertravado da Rua 1, bairro Jaqueira, em Piraí. A referida rua encontra-se danificada com muitos buracos e as calçadas com pisos quebrados, podendo ocasionar acidentes, impossibilitando cadeirantes e pessoas com carrinho de bebê de se locomoverem. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando o excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 6 de abril de 2020, assina o vereador João Carlos dos Santos Máximo. É isso, presidente. Coloque em discussão e votação única o requerimento de urgência número 55/2020 quanto ao projeto de resolução número 2/2020 de autoria da mesa diretora. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer técnico quanto ao projeto de resolução 2/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de resolução número 2/2020. Relator, Darley Gomes de Moraes. Para exame da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, veio o projeto de resolução número 2/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que regulamenta o processo de avaliação e desempenho do servidor nomeado em virtude do concurso público no decorrer do estágio probatório. Institui comissão e dá outras providências. Conforme se verifica na justificativa do projeto de resolução 2/2020, em apreciação, a finalidade é regulamentar a avaliação e desempenho do estágio probatório. O estágio probatório constitui-se em um período em que o servidor público concursado é avaliado pela administração pública através de critérios objetivos, os quais contam no presente projeto de resolução. A avaliação do estágio probatório constitui-se em uma etapa obrigatória para a permanência do servidor no cargo para qual foi nomeado,
sendo que esta avaliação é realizada por uma comissão. Ressalta-se ainda que, durante o processo de avaliação, é garantido ao servidor avaliado a ampla defesa. O proposto na justificativa do presente projeto de resolução é um instrumento que contém uma lista de parâmetros de desempenho e atributos pessoais e profissionais, seguido de uma graduação em escalas, onde se procura analisar a performance de um indivíduo na forma quantitativa e qualitativa, podendo ele ser diferente em cada nova avaliação, dependendo do seu desempenho e motivação de trabalho. Para finalizar, este projeto de resolução busca regulamentar todos os aspectos inerentes à avaliação de desempenho do estágio probatório, possibilitando o alcance da estabilidade no serviço público dos servidores nomeados. Conclusão do relator. Pela aprovação da Resolução número 2 de 2020, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 6 de abril de 2020, assina o vereador Darley Gomes de Moraes, relator. Conclusão das comissões. Pelas conclusões do ilustre relator. Sala das Comissões, 6 de abril de 2020, assina o vice-presidente Maria Hermínio da Silva Carvalho e o vereador Wilden Vieira da Silva. Ofício 103 de 2020. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí, usando suas atribuições legais e ainda por se tratar da Casa do Povo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para lhe convidar a participar de uma reunião nesta Casa de Leis no dia 13 de abril do corrente ano, às 14 horas, juntamente com a presença dos seguintes secretários municipal: Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Assistência Social, Educação e Serviços Públicos, para tratarmos de assuntos relativos ao Covid-19. Informamos que a presente reunião acontecerá em ambiente adequado e obedecendo às recomendações dos órgãos de saúde. A referida reunião tem por objetivo esclarecer e tomar conhecimento de todas as ações que estão sendo tomadas pelo Executivo Municipal junto à população em geral, comércio, empresas e ainda com nossos servidores. Solicitamos desde já que sejam apresentados documentos, bem como dados oficiais dos casos existentes no nosso município, e ainda todas as ações que estão sendo tomadas para o controle e acompanhamento deste vírus em nosso território. Caso Vossa Excelência entenda a necessidade de presença de outros secretários municipais e ou qualquer outro funcionário pertinente ao tema em questão, estará desde já convidado a participar da mencionada reunião. Sem mais para o momento, e aguardando a presença de Vossa Excelência e demais autoridades convidadas para tratar de assunto de suma importância, que é, sem dúvida, de interesse de toda a população do município. Aproveito o ensejo para renovar protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Alex Joaquim da Silva, presidente. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores, inscritos de forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, internautas que nos assistem. Estamos aqui na terceira semana nesse período de crise, em virtude do Covid-19. As sessões estão sendo realizadas uma vez por semana, às segundas-feiras, às 16 horas. Convido a todos os munícipes que, sempre que puderem, assistirem à sessão via Facebook e outras redes sociais. A gente volta aqui hoje no sentido de continuar alertando a população. Nas duas sessões anteriores, eu falei que, na minha opinião, a análise dessa situação no nosso país seria avaliada semana a semana. E, felizmente, nessas 3 semanas, a gente não acompanhou o crescimento e a data de pico do contágio, ela foi mudando semana a semana. Essa semana que a gente está vivendo agora, teoricamente, seria já a semana do pico, que já foi jogada para daqui a 15 dias. E eu acho que isso está acontecendo muito em decorrência do entendimento da população
em ficar nas suas residências, em evitar o contato social. Mas, a partir do momento onde os casos e a situação de pico não acontece, vai acontecendo um relaxamento natural, uma acomodação, e de quarta-feira, quinta-feira para cá, a gente já notou uma presença muito maior da população nas ruas. Sexta-feira eu fiquei assustado, vendo a quantidade de pessoas no mercado, nas filas das lotéricas, dos bancos. Eu sei que bateu exatamente com o momento de pagamento. Mas isso não justifica o número tão grande de pessoas nas ruas. A gente está observando que os mercados estão fazendo o serviço de delivery. Então, somente as pessoas se organizarem. Ninguém precisa fazer compra para 2, 3 meses. Eu acho que a compra tem que ser semanal, até para facilitar o serviço dos mercados. Se todo mundo estiver fazendo compra semanal, eles vão conseguir fazer essas entregas. E a partir do momento que as pessoas não têm esse entendimento e começam a vir para a rua, começa a aglomeração. E não tenham dúvidas, a gente está vendo coisas que não foram citadas na sessão de semana passada, eu não citei semana passada e já vou citar essa semana, o desespero nos países nossos vizinhos aqui, Equador e Venezuela, as pessoas morrendo dentro de casa, sendo jogadas nas ruas, porque não tem serviço funerário para enterrar esses munícipes. Olha que situação dramática, trágica. A gente falou de 2 países subdesenvolvidos, do nosso lado aqui. Mas a gente também pode falar dos países desenvolvidos. Itália e Espanha, todo dia morrendo cerca de 700 a 800 pessoas. Hoje eu vi no jornal, na hora do almoço, nos Estados Unidos já foram mais de 10 mil pessoas. Os aeroportos americanos estão confiscando os respiradores vindo da China, que viriam para outros países, e fazendo negociatas ali nos aeroportos, porque eles estão tentando pegar o máximo de aparelhos possíveis, prevendo uma situação ainda mais caótica do que acontece nesse momento. Então, a gente não pode brincar. Realmente, o assunto é muito sério, é desesperador, e as pessoas têm que ter consciência. Tem que lavar a mão, tem que passar o álcool gel, mas o principal fator que garante a diminuição desses casos em massa é o afastamento social. São as famílias ficarem dentro das suas residências. Isso é fundamental. E se tiver sessão semana que vem, e na próxima, eu vou continuar falando isso insistentemente. É dever de toda a população cumprir essas ordens. Poxa, ontem nas praias, pelo país afora, as pessoas fazendo caminhada. Gente, não são férias, não. Isso é um caso emergencial. Então, se todos fizerem a sua parte, a gente talvez consiga segurar essa situação, para os nossos serviços de saúde se organizarem um pouquinho melhor, porque a gente já passava sufoco nos nossos serviços, a nível de alta complexidade, CTI, UTI. Nosso país é um país que a gente vê nos noticiários, sempre pessoas morrendo nas filas. Imagina com uma pandemia dessa instalada. É o caos total. Então, assim, temos que ter consciência que essa mensagem chega ao maior número de pessoas e ela se reproduza sempre. Isso não é novidade, qualquer telejornal está se falando isso, qualquer programa de televisão está se falando isso, mas as pessoas têm que entender. Não pode cair na coisa comum. Tem que ser levada como prioridade. Então, assim, mais uma vez, é essa a mensagem que eu deixo. Obrigado, presidente. Havendo colo regimental, passaremos para a ordem do dia.
Coloque em discussão e votação em regime de urgência o projeto de resolução número 2/2020, de autoria da mesa diretora, que regulamenta o processo de avaliação e desempenho de servidor nomeado em virtude do concurso público no decorrer do estágio probatório, institui comissão e dá outras providências. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 2/2020, de autoria do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, que institui no município de Piraí o Dia Municipal da Fibromialgia e dá outras providências. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 40/2020, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que requer à mesa diretora, ouvido todo o plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao DR-RJ, Fundação de Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, a construção de um quebra-mola na RJ 145, no bairro Casa Amarela, sendo posicionado em frente à creche, neste município. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 41/2020, de autoria do vereador Paulo César Leandro Simplício, que requer à mesa diretora, ouvido todo o plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto aos bancos Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que seja feita a divulgação de vagas para estágio nos meios de comunicação do município de Piraí. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 42/2020, de autoria do vereador Paulo César Leandro Simplício, que requer à mesa, ouvido todo o plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Academia Militar das Agulhas Negras para o retorno do recrutamento dos jovens no alistamento militar da cidade de Piraí. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 43/2020, de autoria do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, requer à mesa diretora, ouvido todo o plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao presidente do DETRO, RJ, solicitando estudo e implantação de horários da linha Piraí, vezes Barra do Piraí, vezes Piraí, que passem por Rosa Machado, São Antônio da Serra, neste município. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 45/2020, de autoria do vereador Júnior Rocha, que requer à mesa desta egrégia casa, ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao senhor prefeito municipal, solicitando junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos que atenda os moradores da rua Cecília Rodrigues Torres, no bairro Santa Teresa, neste município. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única a moção de aplausos número 3/2020 ao senhor Carlos Alexandre Correia da Silva, mais conhecido como Xandeco, proposição esta apresentada pelo vereador Darley Gomes de Moraes. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação.
Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única a moção de aplauso número 4/2020 aos integrantes do grupo Juremeiros pela apresentação no Piraí Fest de 2019 e Carnaval de 2020. Proposição esta apresentada pelo vereador Cezinha. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única a moção de aplausos número 5/2020, a direção, corpo docente e funcionários do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco pela comemoração dos 50 anos desta renomada instituição de ensino municipal. Proposição esta apresentada pelo vereador Júnior Dentista. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 5 votos. Encerrado a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores inscritos de forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador João Máximo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Eu sou presidente só para falar sobre as minhas 3 indicações de hoje. Indicação número 162/2020, eu fiz uma solicitação para que o poder público, através da sua secretaria competente, instale uma defensa metálica tipo guarda-reios na rua Santa Teresa, no bairro do mesmo nome. Foi feito no ano de 2002 um muro de contenção de encosta naquele local e até o presente momento a gente não conseguiu instalar ali, fazer o pedido de instalar ali uma defensa metálica. Fizemos esse pedido no ano de 2001 a 2004. Fizemos também de 8 a 12. E estamos fazendo agora de 16 a 20. A gente consegue instalar uma proteção metálica, defensa metálica tipo guarda-reios, né? No bairro Santa Teresa, na subida ali do início da subida do bairro. Por quê? Tem carro, está esse carro usado, bem velhão, estacionado ali há mais de 3 anos, ou seja, parado há mais de 3 anos. Então, aquela passagem ali fica bastante estreita. Fiz também, senhor presidente, no ano de 2001 a 2004, solicitação para que o Poder Público Municipal titularize os moradores do bairro Asilo e moradores de bairro que se encontram na mesma situação do bairro, sem a sua documentação, título de propriedade, escritura própria, né? Para que possa estar beneficiando esses moradores, um empréstimo junto aos órgãos oficiais, para que possa estar melhorando a sua residência, né? Ou seja, tem uma garantia de documentação que essa residência realmente é sua, né? E os impostos são pagos nesse sentido. Percentual muito grande hoje já se recolhe impostos para os cofres público municipal. Tive hoje em visita ao bairro aqui Jaqueira, há bastante tempo tenho ido lá, e tive alguns moradores que me abordaram pedindo para que o Poder Público, através da Secretaria de Serviço Público e Obras, façam lá uma melhoria na Rua 1. Hoje eu vi alguns entulhos tirados de algumas casas, e esses entulhos o pessoal vieram colocar nos buracos na rua, para poder minimizar os impactos com os seus veículos. Então, gostaria que também a Secretaria de Serviço Público ou Obras fosse, através do seu secretário, mandar seus representantes lá para que possa estar verificando essa situação lá dos buracos na Rua 1, bairro Jaqueira. No momento, só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista.
Bom, presidente, voltando à tribuna para fazer breves comentários sobre um requerimento que eu apresentei e 2 indicações. O requerimento foi um requerimento feito à empresa Colitur Transportes Rodoviários Limitado, que faz a linha Barra do Piraí Passa 3, via Piraí. E a gente já vinha recebendo reclamações dos nossos munícipes em relação à falha da empresa, em relação a alguns horários. E nos últimos dias, chegou até a mim que essa linha está extinta, não existe mais horário nenhum. Então, a gente fez um requerimento solicitando à empresa que apresente os horários disponíveis e o que está acontecendo, para a gente poder esclarecer a população, porque dezenas de famílias dependem desse transporte até Passa 3, pois tem pessoas que trabalham no município vizinho, tem parentes no município vizinho, e eles não estão mais podendo contar com esse transporte público. Então, a gente espera um informativo da empresa em torno desse assunto para que a gente possa tomar as devidas providências junto à Secretaria de Transporte do município. Presidente, quebrando um pouquinho o protocolo, mas como é numa situação emergencial e nenhum assunto de caráter político, é apenas informativo, eu vou pedir a permissão, Vossa Excelência, fazer só um comentário que eu esqueci na minha fala inicial. Quando eu dizia que as pessoas deveriam acreditar na seriedade da situação e permanecerem em casa, porque muitas das vezes as pessoas só levam em conta os dados apresentados. É quando ele vê lá no RJ da TV Rio Sul que não tem nenhum caso em Piraí, e agora tem um caso, por enquanto. Mas, como eu disse, que está acontecendo com os aparelhos, os respiradores, para os casos mais graves do Covid-19, também vem acontecendo com os testes, sejam os testes rápidos, sejam os testes laboratoriais. O número de pessoas que estão sendo testadas é muito menor do que a desconfiança das pessoas que realmente possam estar com o Covid-19. E se alguma dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas, estiverem nas suas casas, a doença vai aparecer e vai acabar ali mesmo. Felizmente, a maioria dos casos que envolve o coronavírus são casos leves. Mas essas pessoas que apresentaram a forma leve, elas também transmitem a doença. E esse é o perigo. Por isso da importância das pessoas ficarem em casa. Então, eu pedi esse espaço aqui para reforçar nessa questão, porque a gente hoje, não é em Piraí, não é na região, não é no estado do Rio, é no país todo. E em muitos países do mundo, não se tem testes rápidos suficientes e nem tempo e profissionais suficientes para fazer a análise de todas essas pessoas que tiveram o exame solicitado. Então, muito mais pessoas podem estar contaminadas e com alto potencial de contaminar outras pessoas sem a gente saber. Então, assim, quando a pessoa está se balizando pelos números apresentados pelos telejornais e pelos quadros de aviso de WhatsApp, vocês estão muito enganados. A situação é muito pior do que realmente aparenta. Então, assim, muitas pessoas... Você, quando está na fila da lotérica ou está dentro do mercado, não foi sozinho, levou seu esposo, levou filho, você está num risco eminente do contágio da doença. Porque a gente não sabe quem realmente está propagando a doença. Então, assim, mais uma vez, a gente faz esse reforço aí, para não se levar em conta só a questão dos dados apresentados nos telejornais e informativos de internet.
Continuando aqui, presidente, nesse tema, eu vi que Vossa Excelência apresentou, ela fazia parte de uma das minhas indicações, mas na hora que eu fui protocolar, eu fui avisado. O importante é que nós, aqui dentro da Casa Legislativa, estejamos no mesmo pensamento. Isso é que é importante. Então, assim, não foi apresentado pelo Júnior Dentista, mas vai ser apresentado pelo Alex Joaquim, em relação em relação aos impostos municipais. Eu acho que é uma fase de adaptação dos poderes executivos e, apesar do orçamento ter sido planejado de outra forma, em situações emergenciais, os planos podem e devem ser modificados. Então, eu fiz 2 indicações aqui nesse sentido. Eu coloquei período de 3 meses ou enquanto durar o período de crise, nas 2 indicações, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Tomara que dure menos do que 3 meses, tomara que essa suposição aqui fique para trás daqui a um mês e meio. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa torcida, mas a gente tem que se preparar um pouquinho mais para frente. Então, a indicação foi nesse sentido. Eu solicitei meio salário mínimo a todos os trabalhadores informais, autônomos e pequenos comerciantes devidamente cadastrados e legalizados no município de Piraí. Quando a gente coloca informal, cadastrado e legalizado, às vezes não bate certinho. Mas nós somos um município pequeno e eu acho que as pessoas vão ter a capacidade de identificar essas pessoas e criar um cadastro que ajudem realmente as nossas famílias. Então, assim, aqui fica essa solicitação para que o prefeito analise. A gente vai ter um ano muito difícil, mas a gente já pode pensar em alguns gastos que serão eliminados. Primeiramente, eu já penso, tem a festa do trabalhador em Santa Anésia, tem o Piraí Fest, eu acho que numa atitude consciente, essas festas poderiam ser canceladas e esses recursos serem uma das fontes que transmitiriam esse dinheiro e esses recursos para os nossos munícipes aqui nessa solicitação. E a outra, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que muitas famílias, quando mandam seus filhos para a escola, a alimentação na escola é uma das principais refeições do dia dos nossos pequenos munícipes. Então, a gente fica com isso na cabeça. Como será que essas famílias, no momento onde elas não conseguem fazer o trabalho informal, não conseguem trabalhar na loja porque está fechada, talvez não tenham o seu ganha-pão ali, e eles ainda perderam essas refeições dentro da escola. Então, a gente pede, mais uma vez, que se faça um cadastro responsável, que consiga chegar a todas as nossas crianças e as suas famílias e ajude na alimentação. Então, eu pedi que fosse fornecida uma cesta básica para os alunos da rede municipal de ensino. Então, assim, são questões que a gente levantou, que a gente vai ter que analisar, vai ter que contar com a sensibilidade do nosso prefeito para que ele, junto com seus secretários, avaliem essa situação. Eu sei que não é nada muito simples aqui, mas eu acho que ela deveria ser avaliada e deveria ser pensada, e eu não tenho dúvida que é consenso entre todos nós, e eu conto com o apoio dos colegas para reforçar essa questão junto ao nosso executivo. Obrigado, presidente. Boa tarde. Quero também aproveitar um momento, dizer que a gente está convocando, convidando o prefeito e demais secretários. Quero convidar todos os vereadores que a gente possa fazer uma reunião aqui na segunda, às 14 horas, para a gente poder ter informações, como a gente pode avançar mais sobre o Covid-19, o que está sendo feito, o que pode ser feito. Então, eu gostaria muito de convidar todos os companheiros que segunda-feira próxima, antes de começar a sessão, a gente convidar o prefeito e demais secretários, para a gente poder ter uma noção como a gente proteger nossa cidade, proteger nossos munícipes
e fazer uma ação, né, legislativo e executivo, uma única ação. Quero também parabenizar o vereador Júnior Rocha, o mesmo não está presente, né, justificou essa ausência, motivo pessoal. Quero parabenizá-lo pela indicação que ele fez, né, de pedir o pessoal da saúde a fornecer profissionais para orientar o pessoal que estão, né, nas portas dos bancos, nas casas lotéricas, casa lotérica do município, orientando, até mesmo, né, na porta do mercado, padaria, ter agente de saúde fazendo esse serviço, né, orientando as pessoas. Eu acho que é muito importante esse trabalho, porque você passa aqui na Porta do Brasil, na parte da manhã, a maioria são pessoas de terceira idade, que estão ali vindo buscar o seu pagamento, e em número aglomerados. Então, fica aqui, né, mais um reforço ao pedido do vereador Júnior Rocha, que a prefeitura possa tomar esse cuidado. Eu fiz a indicação hoje, né, a prefeitura fazendo a isenção de IPTU para quem ganha até 2 salários mínimos, ou então quem é autônomo, que trabalha na cidade, não tem comprovação de renda, que a prefeitura possa estar pensando nisso. É um momento muito difícil que a gente está passando, vamos passar, então nós temos a obrigação de ajudar a nossa população. É o meu pensamento, eu me coloco à disposição. É muito importante essa reunião segunda-feira, para a gente poder, né, tá dando início, eu vou dizer assim, a algumas medidas, né, que a gente pensa em tomar, e a gente gostaria da ajuda do Executivo para a gente tomar essas medidas. Quero também pedir ao prefeito para repensar sobre o fechamento do comércio, os horários do comércio, porque muitos comerciantes já estão demitindo os funcionários. Eu já fiquei sabendo que tem empresa aqui que já reduziu o quadro à metade. Isso é muito grave, muito importante também a gente levantar esse tema aqui na reunião de segunda-feira, porque a gente entende, né, o momento, as empresas estão reduzindo a sua carga horária, não estão produzindo, não tem jeito, vai mandar trabalhador embora. Então, a gente fica muito preocupado. Eu acho que tem um horário igual o mercado, para fechar às 2 horas, aglomera todo mundo na parte da manhã. Então, acho que tem que ser revisto isso. Ao invés de botar, né, o mercado até às 2 horas, estende, bota o mercado então na parte da tarde, outro na parte da manhã. A gente tem que mudar um pouco, né? Tem serviços essenciais que a gente pode até voltar a abrir, mas com todos os cuidados tomados. Não há impedimento de manter fechado. Então, a gente precisa conversar, sentar. Até hoje, o Executivo, né, eu conversei com o prefeito pelo telefone, uma coisa informal. Até hoje a gente não tem, assim, comunicação do Executivo com o Legislativo, gente. A gente está no meio da crise. Qual foi o dia que a gente foi convidado para ir na Secretaria de Saúde? Qual foi o dia que a gente foi convidado para ir na Prefeitura debater esse assunto? Então fica um pouco de indignação. Nós precisamos sentar todo mundo. Essa hora não tem lado B, não tem lado A. É todo mundo um propósito só. Cuidar do nosso município, cuidar das pessoas. Então, se tiver que reduzir salário, nós temos que reduzir. Né? Não adianta a gente pedir, o empresário está tendo perca, o funcionário da empresa privada está tendo corte no salário. Então, a gente chegou um momento que a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente é representante do povo. Então, a gente também tem que cortar na nossa carne. E, para isso, temos que sentar com o prefeito, saber como é que está o caixa da prefeitura, como é que está a Secretaria de Saúde, se está precisando, de que está precisando no momento. Então, eu acho muito importante, né, a iniciativa. Já que o Executivo não teve a iniciativa de convidar os vereadores, a gente está tendo a iniciativa de convidar o prefeito com os secretários, para ele expor o que realmente, qual é o plano que tem de ação. Precisamos saber, a gente quer ajudar, mas para a gente ajudar, a gente precisa estar, né, conversando. Tanto o Executivo ceder, como o Legislativo também ceder. Ele tem a maioria aqui nessa casa. Eu acho que chegou a hora da gente sentar todo mundo junto e cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Tá? Fica aqui o meu pedido ao prefeito, mais uma vez, ver se na segunda-feira
a gente senta, os vereadores, o secretário, o prefeito, para a gente saber como caminhar, o que fazer, que a nossa cidade está aí igual às outras, né, à mercê da pandemia. Então, a gente tem que se unir para a gente cada vez seguir mais forte e derrotar a pandemia nesse momento que a pessoa tanto precisa da gente. Fica aqui mais um pedido também sobre os PSFs, né? Nós temos vários PSFs, todos os bairros nossos têm. Muitos não têm médico. Eu acho que chegou o momento de contratar médico, de colocar o PSF para ir até mais tarde, para evitar, né, aglomerar dentro do hospital. Então, são esses tipos de medidas que a gente precisa sentar, precisa conversar com a secretária de Saúde, com o prefeito, secretário de Educação e demais secretários. Fica aqui o meu pedido, mais uma vez, ao prefeito, que segunda-feira a gente possa se reunir e ver o melhor caminho a seguir, o melhor caminho para nossos munícipes e nossa cidade. Quero justificar aqui também a ausência do doutor Ricardo, né, do vereador Russo, e do vereador Prico, e do vereador Mário Hermínio. Né, ambos todos são considerados de risco, então eles estão justificando as ausências dos mesmos. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 13 de abril de 2020, às 16 horas. Boa tarde a todos.